Salve a todas, salve a todos. 1º de janeiro de 2024 e dando prosseguimento ao capítulo seguinte, nós estaremos aqui no capítulo 2, Paz Interior. Inicio a leitura. A vida moderna, tão atabalhoada e estressante, não tem tempo de ensinar as lições básicas que ajudam cada ser humano a se desenvolver e potencializar. Sem levar em conta o lado humano de cada homem encarnado nesse planeta, a cada dia jovens se perdem na travessia da vida, pois é isso que a vida representa, uma travessia. Partindo do outro lado da existência, cada ser aqui chega sendo gestado no útero e compilado para fora do mesmo para assumir as responsabilidades e compromissos que lhes cabem. Sem as perspectivas de que a vida é uma travessia, de que a matéria que nos envolve são ilusões grosseiras, sem maiores idealizações e sonhos, são compelidos às drogas da vida. São encarcerados na ilusão da matéria, do cárcere do corpo, como definia Platão. Longe de nós afirmarmos que o corpo nada vale e de pouco adianta. Se assim o disséssemos e defendêssemos, de nada valeria posicionarmos contrário às drogas. É por vermos e entendermos o ser como um complexo psicofísico-espiritual que apregoamos os ideais e sonhos de uma nova existência. É meramente por reencarnarmos a vida como travessia, é meramente por encararmos a vida como travessia que ressaltamos a importância de que ninguém nega ficar preso ou se prendendo. Pois se vale a afirmação e a experiência de alguma coisa, temos que ressaltar que tudo passa, principalmente a vida na matéria. Obrigados e compelidos que somos a perceber que não podemos mentir para nós a vida inteira, a morte é a porta que se abre e nos coloca em contato conosco, com o que temos de verdadeiro em nós. Não podemos fugir da verdade, porque não podemos negar a concretude da morte, não da espiritual, e sim da física. É pelo fato de morrermos na carne que nos colocamos na vida como bailarinos e equilibristas dançando sobre o abismo. A vida do homem tem o seu início na transcendência e o seu desembarque nela também. A todo instante a travessia é o presente. Somente o caminhar é o atuar. Não há possibilidade de fuga ou recuo. A morte espera por todos os que nascem e a verdade difícil de suportar é que morremos. Sendo que a ressurreição apregoada se dá quando o eu se encontra com a verdade do sou, sem máscaras, rodeios, galanteios. A verdade nua com a morte fria e crua, estruturando o eu sou aquele que sou, sem mentiras e fingimentos. Eis o pavor da morte numa sociedade que tudo é imagem, com a superficialidade e fragilidade que esta tem e um arranhão possui. Falar de drogas é falar de imagem, de ilusão, mentira, morte. Vivemos em uma sociedade que morte é tema tabu. Não se fala sobre isso. As pessoas nascem e morrem, e tanto em uma quanto em outra condição está recoberta pelo véu da desconfiança, do desamor, ignorância e do sofrimento. Nasce sem saber de onde vier, morre-se sem saber para onde vai. Vive-se sem tentar se lembrar que desconhece esse fato. Esta patológica angústia e necessidade de ocultação nos aterroriza e nos aprisiona, mas principalmente nos mata, sempre e mais. Uma vida não levada a sério, uma pergunta ignorada é o que acaba por ocasionar tanta violência, tanta falta de sentido para a vida humana. As drogas são a busca compulsória pela morte. E morto aqui é a eterna busca por resposta. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Somente se imaginarmos a vida como travessia é que poderemos entender a complexidade de não se ter determinadas respostas. Se nos virmos como marinheiros indo à busca de um porto, até que em alto mar somos surpreendidos por uma tempestade que desarticula todo o aparelho de medição, navegação, de maneira que, quando chega a bonança, nos deparamos com o fato de estarmos perdidos em alto mar, sem saber qual direção a tomar.
Assim, perdidos, constroem famílias, têm filhos, sem nada para ensiná-los de concreto, porque o fato capital dessa existência desconhece-se. O que estamos fazendo aqui? Como viemos parar nessa situação? Para suportar esse tédio, o nada e o absurdo inventam a cultura. Desculpa. Para suportarmos esse tédio, o nada e o absurdo, inventa-se a cultura, constrói-se a civilização, as regras de convivência, mas o fato permanece visível e taciturno. Quem somos nós? Geração vai se sucedendo uma após a outra, navegando sem rumo no oceano da vida, até que a angústia começa a falar, não de forma clara e explícita como a civilização apregoa, mas através de uma linguagem também natural, mas, no entanto, agressiva e arredia. Toda uma geração resolve falar que o conforto da civilização não aplacou e tampouco acalmou o vazio de não se saber de onde se vem e para onde está se indo. O que esta nova geração quer saber é quem tem a resposta, qualquer alternativa, caminho, ideia válida para a chegada em terra firme, ao porto. A partir daí se dá o choque cultural e dos valores. O navio não tem outra dimensão senão a anomia e o caos. As leis são feitas por todos, pois a verdade é que não há lei. Tudo é permitido, porque não há proibição real e válida. Vale tudo, porque tudo vale e nada vale. Porque nada vale nada, coisa alguma. A vida permanece sem sentido. A alegoria do barco era para definir o que é a vida moderna nesse momento e por mais alguns anos. A solução é ensinar de onde viemos, para onde vamos, quem somos. Não há alternativa e solução que não essa. E aqui quem vos fala não é nenhum padre pedindo catecismo, e sim uma filósofa poeta tentando amor. O que se pede não é mais uma linguagem religiosa. As religiões fracassaram e têm seus dias contados. O que se pede é a linguagem da espiritualidade. Esta é aquela que começa quando e onde as religiões terminam. O momento agora é da espiritualidade. Se não ensinar espiritualidade ao falar do feijão, da molécula, do futebol, de Deus, santos, droga, a briga está perdida. A luta já estará vencida pela ignorância. As drogas só são a manifestação mais absurda dessa falta de sentido, que é a vida sem a dimensão espiritualista do ser. Se reduzirmos o homem a um acidente ocorrido entre o Homo erectus e os sapiens, e o planeta a um acidente cósmico, é vão, pueril, querer exigir ética, respeito, amor, solidariedade, ou quaisquer outros atributos que sejam. Tudo se resume à poeira cósmica e, como bem disse Dostoiévski, se Deus está morto, tudo é permitido. Em outras palavras, se nos falta a consciência de sermos seres espirituais e multidimensionais, oriundos do amor e da vontade de amar, nada nos impede, muito menos a consciência de sermos neandertais, bárbaras, toscas, toscos e cruéis. Se não redimensionarmos a amplitude de nossa consciência e nossa percepção de mundo, mulher, homem, ser, coisa, tudo está perdido e reduzido a pó. O clamor que se faz pela vida, pela consciência, pela sensação e sentimento de totalidade pode ser ensinado, explicado, sentido por várias vias, inclusive a científica. As drogas são a condensação da ilusão moral, psíquico-espiritual. Assim como o medo, a raiva, a inveja, o ódio são ilusões do ser espirituais. As drogas são as condensações dessas ilusões materiais. Em todas elas, drogas, e em todos eles, sentimentos, o comum é o desamor e a ignorância. Esse binômio não pode ser ignorado. Esse binômio não pode ser separado. Ignorância e desamor têm a mesma densidade, a igualdade que amor e luz. Os nossos combates não são as drogas. Estas sempre existiram, sempre estiveram aí, seja enquanto energia deletérica criada, seja como materialidade também criada. O que devemos ensejar e fazer frutificar
é o nosso amor pelo outro. É ensinar ao outro a se conhecer, a se buscar, a se entender. Isso é amor, conhecimento, sabedoria. É descoberta, é eu sou. Somente assim a travessia morte e vida é vencida, e eu posso olhar no final dela e verificar que a morte foi vencida, pois o amor venceu, e a verdade dissipou a ilusão e o medo de ser eu mesmo. Vencendo a imagem que criei, inventei para me assumir como eu sou, eu mesmo, e não mais aparência, o que querem que eu seja. As lutas contra as drogas são as batalhas em prol do sentido e da vida, não do sentido e da vida dada pela razão racional cartesiana, tão em voga, mas pela razão dada pela intuição, pelo casamento íntimo entre o ser e as múltiplas e várias dimensões, física, etérica, mental, causal, enfim, espiritual. Sobretudo, verdadeira e eterna, única e intransferível. Aos jovens presentes, encarnados e desencarnados aqui desta noite, mais do que lutar contra as drogas, devem lutar pela vida, combatendo o bom combate, pois é nele que conseguirão a libertação dos vossos vícios. É assim lutando que encontrarão a paz interior. Bobagem acreditar que a serenidade e a paz de espírito é oriunda de uma santidade contemplativa redentora. A paz interior nasce do bom combate, de cada luta travada contra si mesmo, saindo-se vencedor e conquistando a própria interioridade, de cada inimigo interno derrotado pela nossa força de vontade. Nesta luta pela paz interior, buscar as respostas para a travessia tranquiliza, apazigua, sereniza, muito mais do que passar a vida em eterna tempestade. Para este, o naufrágio é certo. Para os primeiros também não é muitas vezes, mas a estes resta a certeza de que ninguém morre, ainda que se afogue. Que amor e conhecimento são boia e tábua de salva-vidas a todos que os detêm. Que o amor e a luz do Mestre Jesus sejam sempre conforto e esteio. Com amor e paz, Alicia e a caravana cigana. Alicia, alguns já conhecem, musa inspiradora de muitos de nós, tem a sua psicografia mais autoral, a Caravana Cigana, a Viagem de um Povo, que ela narra a trajetória do povo cigano, e aqui ela traz essa fala sobre essa paz interior, sobre essa busca, sobre esse confronto, as polêmicas, né? Eu deveria, mas não vou entrar nas outras vidas de Alicia, mas vou trazer alguns elementos que aqui o pongo ou pano de fundo que ela está discutindo é outras modalidades de drogas. Né? A droga mesmo que a Alice está trazendo aqui são essas crenças religiosas que portamos e carregamos e de como elas aprisionam, de como elas intoxicam e de como que é necessário, mais lá do que agora, embora agora seja também muito importante, a necessidade da gente desintoxicar dessas crenças. Então, a crítica mais direta que a Alice está fazendo e essas coisas naquele tempo eram mais difíceis da gente trazer com mais força, mais impacto, e aí é que o importante de todas as obras é a gente tentar conseguir adentrar as pautas, as linhas, e nas percepções, nas vibrações, né? A, a crítica que ela está fazendo, ou o processo de cura que ela está promovendo, é justamente ou inteiramente para todos nós que somos intoxicados por essas verdades religiosas. Então, ali, esse público que estava presente lá e que está presente aqui, era um público formado por religiosos de grande orientação católica, cristã, para ser mais preciso, né? Desde a clássica até mesmo as ortodoxas, muitos cristãos ortodoxos compunham essa plateia. E aqueles caras lá olhando e falando assim, mas eu não sou viciado. Eu não tenho nenhuma drogadição para estar aqui ouvindo isso.
estão aqui, né, o pano de fundo, aparentemente os jovens, cocaína, maconha, esteroides, mas o ponto que ela está tocando é outro tipo de drogadição que vai diretamente nesses componentes religiosos que nos pegam. Eu vou para o segundo relato, Demétrios Amorim. Ele deixou o nome, não vou dar a localidade, e vamos trabalhar. Sou Demétrios Amorim, nasci em tal lugar em outubro de 1986. Tive uma passagem rápida pela terra. Desperdicei e contraí débitos ao invés de transformá-los em quem é o melhor. Jesus me auxilie a conseguir dar cabo dessas mensagens que inicio. Contaram para mim que você estava precisando de um depoimento de um usuário de drogas. Pois bem, sou menino homem de família abastada na cidade do Nordeste brasileiro. Desde muito tenho caído nos vícios e nas jogatinas. Não foi a primeira vez, mas há de ser a última. Sou espírito endividado que nasceu com a oportunidade de auxiliar meus pais e meus irmãos, sendo auxiliado por cada um deles. Sou o primeiro de 3 irmãos, todos do sexo masculino. Eu tenho um problema de gostar de rapazes, o que para uma família de nordestinos é o pior de todos os males e sortilégios. Mas eu gostava. Desde que me entendo por gente, sinto atração pelo universo feminino. Brincava de boneca, casinha, gostava de costurar, fazer renda, de observar as mulheres fazendo tricô e crochê, serrote. Tudo isso me atraía mais do que pipas e futebol. Para meu pai, isso era humilhação. Ele estava sempre me forçando a ter atitude de homem, a virar homem. Foi nessa panela de pressão que cresci e me madurei, até tornar-me rapazora. Nessa idade, pai veio conversar comigo, chamou-me na responsa e disse-me que não fez filho para ele virar florjor. Ou eu me emendava, ou não seria mais filho dele. Decidi em diante, fiz de tudo para mudar, de tudo. Reprimi tudo que sentia para dar gosto para meu pai de ter filho um homem, macho, cabra, e não florjor como eu. Os meus desejos que na puberdade afloraram como bomba foram e eram retesados por mim de todos os jeitos e maneiras. Mas um dia apareceu um rapaz e por ele me apaixonei de forma intensa e selvagem. De todas as maneiras, impedia que ele desconfiasse do que sentia por ele. No entanto, por ironia do destino, nos tornamos amigos. Ele se interessou por mim e conversávamos sobre tudo, até mesmo o sexo. Ele me falava das suas paqueras com as meninas, de tudo que sentia e de tudo que rolava. Numa feita, nos abraçamos e um fogo intenso me devorou por dentro. Nesse momento, quis controlar, retesar, mas não teve jeito. Me entreguei àquela sensação, assim como ele. Quando nos vimos, nós estávamos nos amando de forma louca e despudorada. No outro dia, repetimos. E assim foi até que nossos pais começaram a desconfiar e impedir a nossa aproximação. Se eu contasse para alguém, seria chamado de desavergonhado, frozô, imoral, aberração da natureza, transviado e tudo mais. Não encontrei ninguém que compreendesse o que se passava comigo. As religiões chamávamos sodomistas e queriam nos transformar, nos modificar, nos fazer quem e o que não éramos. Eu era totalmente pavor, medo e desconforto. Vivia um poço de intranquilidade e infelicidade, por estar sempre magoando as pessoas que amava. Pai, mãe, irmãos. Amigos não tive, exceção feita a Teodoro, meu único companheiro. Nesse tormento, dentro dessa panela de pressão, impedido de expressar minha sexualidade, fui buscar na rebeldia e na irreverência, na agressividade, uma via de liberar o que sentia. Tornei-me punk metal. Vestia couro, usava coleira, preto, batom, cabelos compridos, brincos, giz nos olhos, maquiagem, bota, a todo instante ouvindo música barulhenta, estridente e depressiva. Encontrei aí minha turma, meu mundo, meu tudo. Na completa falta de sentido que minha vida havia se tornado nesse mundo que entrava, ao menos eu podia expressar parte do que eu era de forma simbólica. A homossexualidade continuava escondida e reprimida, só que ninguém mais a enxergava, apesar de todos os detalhes já citados.
Ninguém a percebia. Todos pensavam que eu era heterossexual. As meninas que não me olhavam se interessavam por mim, e acabei ficando com uma avalanche delas, sempre regado por tequila, vodka e mais tarde maconha e heroína. Meu pai, no início, estranhava a vestimenta, mas com o passar do tempo, à medida que a fama de garanhão crescia, não desencorajava e nem freava minha índole kamikaze. Minha mãe percebera a mudança em meu íntimo, mas não tinha força moral para me revolver nos meus feitos e tampouco fazer meu pai entender a sua preocupação. Originário de classe abastada, envolvidos com garotos e garotas em condições sociais menos iguais à minha, acabei tornando o abastecedor da turma. Já todos contribuíam, todos contribuíam com um pouco, mas eu segurava a maior parte. Tinha já 17 anos quando me for apresentada a cocaína. Cheirei. Um grau de excitação sem precedente apoderou-se do meu ser como um todo. Aquilo me despertava, me tornava homem, fazia com que tudo, qualquer coisa, passasse a ser. Desculpa. Aquilo me despertava, me tornava homem, fazia com que tudo e qualquer coisa passasse a ser desejável, até mesmo mulher. Nela, cocaína e mulher, me afundei profundamente. Em menos de 3 meses estava viciado em coca. Sentia orgasmo só de cheirar. Não precisava de ninguém, nada. Meu pai não se preocupava. Apesar das noitadas constantes, das excitações súbitas a ponto de ligar som às 3 da manhã, dançar sem parar até às 4h30 e continuar dia varando noite sem parar, perdi 10 quilos em 2 meses. Não estudava, xingava a Deus, falava palavrões horríveis e tenebrosos dentro de casa. Ninguém notava nada, a não ser minha mãe. Para meu pai, a possibilidade de eu ser drogado era a mesma de eu ser homossexual, inexistente. Um dia me deram heroína para experimentar. Injetaram na minha veia, após ter dado 3 bolas, uma carreira e um canecão de vodka. A combinação foi explosiva, direto para o cérebro. Eu era só desejo e excitação. Só queria sexo e nada mais, de todos os jeitos, formas, maneiras, lugares, horários, enquanto o efeito não passasse. A heroína havia me dado uma curtição maior. Aquela sensação de ser amarrado e perfurado era a glória e a loucura. Enlouquecia só no ritual. O que vinha depois era desejo puro, química explosiva, sangue, heroína, desejo, sexo sem parar. Depois, nos momentos finais da viagem, seu corpo vai estremecendo, doendo, ficando dolorido. Você fica sem saber ao certo quem você é e o que você se tornou. Fica um tanto quanto confuso, deprimido, insatisfeito com tudo e todos, querendo e precisando de mais para se sentir completo, melhor. Em uma dessas dosagens, tive overdose. Levaram-me até a porta do hospital. Chamaram meus familiares e que me internaram em uma clínica de recuperação. Lá conheci pessoas maravilhosas. Recordo-me de uma psicóloga de nome. Ela me levou a entender que eu buscava nas drogas o que ela havia se tornado para mim. Libertação, liberação da sexualidade reprimida. Chamou meus pais. Eles se revoltaram com o que ela estava querendo dizer e disse. Chamaram-no de liberal e leviano. Quase me tiraram da clínica de recuperação. É próximo. Aqui, não da psicóloga, né? Se os pais tivessem hoje, os pais proporiam a cura gay para esse jovem, né? A psicóloga fez o trabalho dela de forma muito bonita, mas essa nossa falta de conhecimento, essa nossa ignorância, essas nossas crenças, esses nossos vícios ad eternos a respeito de tudo, e especialmente com essa figura ou essa concepção do que é ser homem, produz mazelas que a gente está vendo aí. Né? O caso do Demetrius, que é o mesmo componente que a gente trouxe nos outros, uma história, mas com diversas outras histórias também inseridas, que vai começar praticamente a partir de agora. Tem diálogo com a dele, mas ressoa com diversas outras. No entanto, quase me tiraram da clínica de recuperação. No entanto, não precisou. Eu fugi e fui viver nas ruas. Comecei a fazer programas nas ruas de Recife. Prostituía-me de forma despudorada e insana. A princípio ativo, depois só passivo. Nessas encontrei um senhor,
nome fictício, pois os familiares encontram encarnados. Levou-me para sua casa, sua vida. Era também um usuário. Fazíamos orgias toda a noite ao som de rock, sendo que no amanhecer de cada dia repetíamos sempre de novo a mesma frase: amanhã eu paro. Essa foi a última vez. Numa dessas seringas, ou numa dessas transas, contraí o vírus HIV. Só fui descobrir em uma outra overdose que tive e fui parar no pronto-socorro. Não chorei, nem desesperei. Simplesmente contei ao parceiro que quase suicidou. As festas pararam, os amigos sumiram, todos desapareceram. No final só via minha mãe na cabeceira da minha cama. Essa era em um hospital para aidéticos, mantido por doação de pessoas benevolentes e caridosas. Aqui é o tino, a sensibilidade desse que vos traz a mensagem, né? Eu sou impositivo, aí aidético, essas coisas assim, não tem a conotação que tinha lá atrás, mas podia trazer alguns termos mais corretos, que são processos mesmos de entendimento que a gente vai elaborando e construindo, aperfeiçoando, né? As psicografias, o médium, o receptor das mensagens, os próprios seres e espíritos que comunicam. Todos nós tendemos, ou deveríamos tender, a um processo de expansão, a um processo de conhecimento que vai nos ampliando e que vai nos serenando, que vai nos aprimorando, todos nós. E o que a Alicia estava trazendo lá, falando e apontando isso como um dos vícios mais caros a nós enquanto humanidade, é de como que a gente tem uma profunda dificuldade em fazer esse processo de transformação. Em especial quando adentra a questão da sexualidade e a questão de gênero. Aí, meu amigo, Nossa Senhora, diria o grande Einstein, é mais fácil desconstruir. O termo não é desconstruir, mas é mais fácil. Eu vou usar desconstrução aqui, embora o termo não seja essa. É um átomo do que um preconceito. Nosso nível de estagnação, de limitação, e limitação estagnação é melhor do que limitação, é imenso nesses setores e nessas questões. Meu pai continuava não me aceitando, muito menos naquela situação. Meus irmãos mandavam lembranças, mas nunca foram me visitar. Só contavam com a minha mãe, só contava com minha mãe e as enfermeiras. Já aprendi sobre Deus, descobri sobre Cristo. Não acreditei em tudo que as pessoas falavam dele, mas se eu o tivesse conhecido antes, talvez ele pudesse ter limpado as minhas chagas e feridas, minha lepra e meu pecado. Pesado também essa concepção. Desencarnei aos 19 anos com pneumonia, seguida de falência múltipla dos órgãos. Estou me reabilitando. Saí agora da região do umbral. E estou conhecendo um outro lado da vida. O lado do amor, do carinho, do respeito. Rogo a Deus para que me fortaleça. Cristo me retirou do vale das sombras que me encontrava. Restabeleceu-me e me forneceu diretrizes para encontrar-me. Deus seja o nosso lema. A mensagem não deve ser retirada a nada. Não estamos fazendo apologia a nada. Apenas buscando esclarecer milhares de seres que estão contaminados por esta peste. Temos que prosseguir com o trabalho, contando sempre com a colaboração e a interdição do Mestre Jesus. Ele vai prosseguir o relato, e naquela explicação que a gente está dando, quanto tempo, eu vou parar e faço o segundo relato no outro vídeo. Mas fazendo esse fechamento aqui nesse. Nós crescemos. Minimamente, maximamente, a gente cresce, a gente modifica. Hoje, quando eu leio isso aqui, vou vendo os termos, vou vendo as cargas, vou vendo como essas construções mais religiosas,
aqui numa perspectiva mais kardecista, faz uma impregnação dos nossos entendimentos, das nossas elaborações, das nossas falas, da nossa linguagem e da nossa decodificação da mensagem. Tem muitas coisas aí que passam por mim. Mas tem nele também, em Demétrios, ou tinha, muito dessa carga do pecador, do sofrimento, da homossexualidade como castigo, das drogas, então, como essa peste infinita. A questão das drogas como peste a gente vai trabalhar, mas não do usuário como sendo uma chaga. Essas coisas mais pesadas, assim, isso tudo passou muito. Né? E isso tudo compõe uma egrégora, ele compõe ainda. Mexer nessas egrégoras, tentar transmutar essas egrégoras, essas formas de pensamento, esses nossos desejos mais incrustados, mais receosos, mais vacilantes, mais adormecidos, mais empodrecidos, é muito tenso. Mas estamos fazendo, estamos realizando, estamos caminhando, vamos procedendo. Eu vou parar aqui, vou continuar com o relato dele. Ele vai falar da onde ele esteve. Aqui chamei de Vale dos Drogados. Terrível, 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 terrível. Vou falar no terceiro, paro aqui esse e prossigo. Vem com a gente.